Olá, amados, a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. Estamos começando mais um programa com muita alegria, retomando aqui o nosso assunto sobre o anticristo. Hoje o programa está imperdível. Fique ligadinho aí que nós já retornamos. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa A Igreja Quer Saber, com muita alegria. Tivemos já no programa anterior abordado o tema sobre o anticristo. Realmente os nossos participantes aí, os nossos telespectadores estão enviando mensagens, isso é muito positivo. Nós agradecemos a Deus por isso e mais uma vez nós estamos aqui com os meus companheiros, meus amigos, pastor Marcel Rocha e pastor Edmar Oliveira. Queridos, é um prazer receber vocês novamente no nosso programa. Aliás, receber não, vocês são parte desse programa e nós estamos aqui felizes em poder abordar mais uma vez. A paz do Senhor, pastor Marcel. Paz do Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez estamos aqui para dar continuidade a esse assunto que é tão interessante sobre o anticristo. É motivo de alegria, né, poder estarmos aqui para poder compartilhar sobre esse assunto e dizer que vai ser bem interessante. Será uma benção. Pastor Edmar, a paz do Senhor. A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez juntos, né, para poder dar continuidade a esse assunto e realmente nós temos passado algumas informações que são interessantes, mas também, com certeza, nós temos aprendido muito, né? É muito importante esse programa interativo da maneira que ele tem sido. Com certeza, e é um alerta, né, pastor Edmar? Eu acredito que a palavra de Deus, ela deve ser pregada na sua essência e mais do que isso, prevenir o povo sobre as heresias a despeito da palavra de Deus. Esse é um dos nossos objetivos aqui neste programa. E para começar, nós já falamos no programa passado sobre como que seria a aparição do anticristo. Também nós falamos o que significava, ou que significa, melhor dizendo, o nome anticristo. E hoje nós vamos abordar um tema, pastor Marcel, que de extrema importância. Como que serão as atividades desse anticristo? Muitas pessoas têm essa dúvida, porque na realidade, como nós dissemos no programa anterior, já surgiram vários anticristos, surgirão outros, né? Mas esse do qual nós estamos abordando, nós precisamos esclarecer para os nossos ouvintes aí como é que será a aparição. Então, pastor Edmar, vamos começar? Vamos começar. Então vamos lá. Bom, quando nós falamos a respeito dessas atividades do anticristo, é interessante nós partirmos para o princípio da Bíblia, né? Nós podemos observar Daniel capítulo 9, verso de número 27, começa a dar para nós exatamente algumas diretrizes, né? Porque na verdade é uma ideia escatológica, uma ideia para o futuro, né, que nós vamos assim observar. Nós já falamos no programa passado sobre a questão de que, lendo lá a primeira carta de João, que existiram vários anticristos, né, vários falsos profetas, mas este anticristo aqui, ele é de uma característica mais específica, ele é escatológico, e por ser ele escatológico, você parte então do princípio de Daniel. Vamos lá? Vamos observar aqui, o Daniel capítulo de número 9, verso de número 27, diz assim, ó, ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, a qual será derramada sobre o assolador. Essa aqui é uma questão mais definida, mais próxima dele. É claro que existem outros versículos aqui em Daniel, que vai falar a respeito dele, vai jogar depois também para Tessalonicenses, e vai trabalhar também com outros versículos bíblicos, principalmente em Apocalipse, mostra ele de uma forma mais caracterizada. Mas o princípio está aqui também, as atividades dele vai girar em torno desta realidade que está aqui em Daniel 9:27. Uma coisa importante, pastor Marcel, é que uma das atividades do anticristo vai ser a aliança que ele fará com Israel, né? Como é que a gente poderia explicar isso? Olha só, na verdade, o anticristo, como nós já estudamos aqui um pouco, ele vai vir para dizer que ele vai ser o Deus da era, né? Na verdade, ele vai se colocar como se fosse o Cristo. E isso realmente vai enganar muitas nações.
Mas só que o palco da aparição do anticristo, na verdade, será a terra de Israel, exatamente dentro do lar judaico, né? Então, ele vai ter essa aparição e ele vai vir tipificado, exatamente com alguns nomes, entendeu? Alguns nomes. Por quê? Porque o anticristo, ele é muito bem, como é que fala? De forma implícita, não vou falar explícita, situado lá em Daniel. A partir do capítulo 7, capítulo 9, capítulo 11, né, dizem exatamente que lá no capítulo 11 de Daniel, olha que coisa interessante, como é que ele vai se apresentar, entendeu? diante dos judeus. Aqui, no capítulo 11, versículo 31, diz assim de Daniel: não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Né? Então, na verdade, aqui, ele não vai ter respeito a Deus, né? A Deus de seus pais. Também aqui está se referindo aos deuses também dos gentios, porque aqui a palavra Deus, aqui deuses, né? Está com a letra minúscula. Isso é interessante observar, que muitos acham que ele vai vir da linha judaica, porque tem uma interpretação hoje numa Bíblia, né, da Bíblia King James, que essa tradução aqui, a respeito aos deuses, vem com Deus maiúsculo, com D maiúsculo. E aqui é D minúsculo, chama-se deuses. Então, nós sabemos que ele vai vir exatamente dos gentios. Agora, que ele vai reinar, vai imperar em Israel, porque qual é o intuito do anticristo? Primeiro, confundir a cabeça dos judeus. Por quê? Porque ele sabe que Jesus, dentro do contexto religioso, ele era judeu. Mas então, pastor Marcelo, antes que isso aconteça, nós entendemos que a Bíblia nos ensina que isso acontecerá no período da grande tribulação. Então nós teremos 3 anos e meio, ele vai se manifestar como uma pessoa muito boa, vai fazer aliança com Israel, vai conquistar as nações. Depois que isso acontecer, é que ele vai, de forma mais explícita, se manifestar como uma pessoa contrária a Deus. Pastor Edmar. Sim, é verdade. Quando a gente observa nisso, há um segmento a se seguir, né? A aliança que ele fará por 7 anos, os 3 primeiros anos e meio de paz, de prosperidade, onde todos realmente acreditarão nele, né, em tudo aquilo que ele é de bom, em todas as suas características, em todos os aspectos sentido, como um bom político, como um bom estrategista, como um bom diplomata, né, como amigo de todos. Como no programa passado, nós falamos que ele será um homem comum, mas de pensamento, de uma inteligência extraordinária. Extraordinária, de uma grande competência em todas as áreas possíveis. Até porque o povo de Israel, ele vai esperar uma pessoa disso, um grande líder político, um grande líder. Sim, né? A expectativa que Israel tem, né, é exatamente de que ele venha nessa condição, né? E, na verdade, depois de 3 anos e meio, que ele realmente vai se manifestar como contra todos os princípios estabelecidos por Deus, até porque ele vai querer realmente aparecer como Deus. E aí frustra exatamente quem? Principalmente Israel. Por quê? Porque Israel aprendeu que existe apenas um único Deus. Né? É tão interessante essa questão aí do anticristo, a sua aparição, porque realmente vai enganar muita gente mesmo. A gente não tem dúvida. E nós temos que estar atento para isso. Mas nós não precisamos ficar muito preocupados com essa questão agora, pastor Fabiano. Por quê? Porque a aparição do anticristo, a igreja será arrebatada. Isso está lá no capítulo 20 de Apocalipse, já mostra. E nós entendemos essa questão, diz que ele vai vir energizado, na verdade, vamos usar essa palavra, energizado por Satanás. Isso está aqui no versículo 4, capítulo 3 de Apocalipse. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade. Ele vai vir com uma autoridade, entendeu? É uma autoridade de Satanás. Então ele vai vir, vai enganar as nações. Se você for observar dentro da tipologia, aqueles 10 chifres, né? Ele vai entrar nesse assunto agora, que tem muito assunto sobre isso. As 7 cabeças, aquele negócio todo. Isso tudo representa, na verdade, as nações, né? Todas as nações. E ele vai conseguir, sim, enganar essas nações. Em um período de 3 anos e meio, isso vai ocorrer de forma, assim, como se diz, cegamente. Essa é a verdade. E muitos vão se dobrar para ele. É tanto que a Apocalipse fala que aqueles que não se dobraram ao dragão. Então, o anticristo, ele vai vir
ele vai estar presente, ele será uma pessoa, nós não sabemos quem é, nós sabemos que ele vai vir exatamente dos gentios, né? Isso já é uma realidade, e não vai vir na área judaica, porque quando nós começamos a estudar sobre essa questão, eu já vi muitas pessoas falando que ele vem dos judeus, mas isso não tem muito respaldo bíblico, entendeu? Principalmente lá quando eu citei lá Daniel 11:37. Né? Então, ele vai aparecer de forma que vai abraçar muita gente. E como diz João também, nós sabemos que o espírito do anticristo já está imperando aí. Né? Já tem algo fluindo. É fato, né? É um fato, né? Isso é um fato. E isso é interessante observar. É interessante quando a gente fala sobre essa questão desse fato, como você reúne com pessoas. E você vai conversar, você vê sempre um escândalo acontecendo aqui, outro ali, de pessoas distorcendo as questões bíblicas. E são pessoas que às vezes já vêm do próprio meio, do contexto, né? Agora, só para a gente poder continuar nessa questão aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, diz aí, ó: ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Aí o versículo 8 também de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz aí, ó: e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Ou seja, são acontecimentos que vão ocorrer, mas antes de ser, aqui a palavra está colocada aqui, de ser aniquilado aquilo que ele realmente é, ele vai primeiro se opor, ele vai se levantar contra tudo aquilo que realmente representa a pessoa de Deus. Olha que coisa interessante, olha como é que ele, aqui em capítulo 13, que ele fecha muito bem o capítulo 13 de Apocalipse. A partir do versículo 6, ele diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo. Olha aí. Entendeu? Dos judeus. A saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra quem? Os santos e os vencesse. Ele vai matar muitos santos nessa história toda aí. Entendeu? Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. A Bíblia é algo fantástico, né? Dentro desse... Ainda em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, o versículo 9, olha: a vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Ele vem energizado, como você estava dizendo, exatamente, né? Com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Ou seja, é muito importante nós termos discernimento, realmente vindo da parte do Espírito, para poder identificar. Isso é uma das condições e das bases que, na verdade, a igreja precisa continuamente buscar essa capacidade de discernir o que é realmente de Deus e o que não é. Muito bem, o programa hoje está muito empolgante. Nós vamos para um rápido intervalo e já retornamos. CEPEGO, venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Retornamos aqui com o nosso programa, a Igreja Quer Saber. Hoje nós estamos tratando novamente desse assunto, o anticristo. O pastor Edmar estava aqui falando sobre, no bloco anterior, falando sobre esse tema, né, que está trazendo muitos esclarecimentos, e nós vamos continuar. Uma coisa importante, pastor Edmar, que sempre quando a gente pensa no anticristo, e a gente precisa fazer uma
trazer para o nosso tempo, né? Contemporizar, trazer para cá, ser contemporâneo. E uma das coisas que hoje aflige muito a humanidade são as crises. E nós percebemos, e trazendo bem para os nossos dias, que o mundo clama por um grande líder mundial. Você vê nas eleições, há umas eleições, principalmente nos Estados Unidos, na época dos presidentes que foram eleitos aí. Então você vê que há um clamor para que isso aconteça, de alguém que seja o salvador, né? Nesse interim, evidentemente que o pastor Marcel mencionou, que nós, a igreja, não precisamos nos preocupar com isso, porque a igreja não estará aqui, mas vale ressaltar que isso será muito fácil de conquistar as nações quando aparecer uma pessoa com grande inteligência e capacidade de governo, principalmente, né? A realidade, o contexto que nós vivemos hoje, as notícias nos mostram aí que a grande potência que é os Estados Unidos ainda está mostrando uma certa insatisfação com o líder que hoje está à frente do governo. Todos os esforços, né, toda a competência, talvez, de todos aqueles que estão sob a tutela dele auxiliando, ainda assim, tem mostrado uma certa frustração. Isso não é de hoje. Se nós partirmos para o contexto da Europa, né, nós vamos observar os vários ataques que hoje têm acontecido na Espanha, também contextos de ações terroristas também na própria França, na Inglaterra. Assim, a Europa também clama, então, por essa questão dessa paz, dessa unificação. Há um desejo, né, não somente nacional, mas mundial, porque se você for pegar na própria região da África, tanta morte, tantas circunstâncias e todos os governos, a própria ONU que tenta trabalhar na questão de uma paz, de todos pensarem de uma mesma forma, mas então está sendo gerada uma expectativa em relação a alguém que possa unificar todos esses continentes, todos esses contextos, né, todo esse poder que é político, que rege as nações, e que também, de uma certa forma, que há uma carência, talvez em princípios religiosos, para que possa agregar em uma só pessoa. Está combinando tudo para isso. E isso, assim, há um clamor, né, pastor Marcelo, por paz. E é exatamente o grande trunfo dele será trazer uma paz, né, uma estabilidade mundial. Mundial. E é tão interessante isso aí, pastor Fabiano, se nós formos observar como é que anda o mundo, como é que está o mundo sempre está clamando por paz, né? Mas quanto mais clama paz, mais guerra há. Isso é uma realidade. E ele vai surgir exatamente como aquele que vai trazer a resolução de toda essa problemática aí. Né? É interessante quando a gente fala sobre essas coisas, me vem à memória. É aquela questão assim, quando você de repente está com muita sede, e aí o que acontece? Como se você está andando no deserto e te dá sede. E você, na verdade, não consegue achar algo que mata a sua sede. Aí a tendência parece que é a sede aumentar mais ainda, e isso acaba afetando, né, as suas características de visão, de pensamento, né? Porque aí quando você consegue achar algo, aquilo talvez um objeto de desejo para matar a sua sede, mesmo que não seja de repente uma água doce, pode ser até mesmo uma água amarga, mas você vai acabar tomando, porque você precisa você precisa saciar a sua sede, e não importa, é um líquido, e você então toma e ingere esse líquido. Talvez seja essa questão. Estamos andando num deserto de paz, onde todos buscam, né, de uma certa forma essa paz, e não consegue sanar de maneira alguma. Todos os esforços estão sendo quase que inúteis, e daqui a pouco o que surgir, e da maneira que surgir, à primeira vista, então é isso mesmo. Isso aí é o seguinte, se você observar, porque às vezes nós estamos isolando apenas o anticristo, né? Essa pessoa, mas na verdade ele vai estar em junção com o falso profeta também. Porque o anticristo, lógico, no contexto bíblico aqui, se nós formos observar desde Daniel, né, e aqui Apocalipse, são livros que trazem mais uma figura mais clara do anticristo. Nós observamos que o anticristo ele vai atuar na questão mais política, entendeu? Sim. De união, né? De união, a questão das nações, que é exatamente para adorá-lo. E a questão do falso profeta, que é a besta que emerge da terra, ele já vai trabalhar na questão mais religiosa, a unificação das religiões, né? Então nós vamos ver que vão trabalhar juntos, eles vão trabalhar juntos, e vão enganar muitos mesmo. Por quê? Porque nada mais atrativo do que uma boa religião.
não é? Nada mais atrativo para o mundo do que uma política estruturada economicamente, uma política certa, onde vai ter todo mundo tranquilo, mas debaixo de uma mentira. Então, essa vai ser uma questão muito perigosa. E vai de encontro às necessidades mesmo, né? Que existe uma escassez nas pessoas, sim, pela necessidade de satisfazer sua vontade material, a sua realização. Isso está no âmbito político. Sim. E a necessidade espiritual. Sim, então são as grandes necessidades do ser humano, e isso será verdadeiramente o caminho que o anticristo vai adotar para poder conquistar as nações. Na verdade, isso realmente é uma necessidade de todos, essa necessidade é humana, né? Sim. Há um anseio na alma de todos, mesmo, eu acredito, até mesmo daqueles que se dizem, às vezes, ateu, mas há algo que precisa ser saciado nele. Sim. Né? Mas até eu penso, né? Aí já é um pensamento meu, evidentemente, que o ateísmo é uma satisfação de necessidade. Sim. Né? É aquele princípio do nada, né? Não sei se o religar com ele mesmo. Religar, né? Não sei se seria a palavra correta, mas o significado é o nirvana, né? O nada absoluto, que na realidade dizem isso, né? Então a pessoa que pensa isso, eu acho que ela está, na verdade, querendo satisfazer uma necessidade espiritual. A questão maior aí, o pastor Fabiano, isso é tão interessante, nós já comentamos um pouco nesse assunto, sobre essa necessidade da alma. Quando você estuda a questão da antropologia, né? A antropologia mesmo, secular, como tem a antropologia teológica, nós observamos que todos os povos, etnias, nações, todos esses têm uma necessidade de um Deus, tem algo dentro dele, né? E todos nascem com essa centelha religiosa do religar. É porque quando nós falamos o que é religião, é o religar, não é? Exatamente. Mas no sentido grego, essa palavra religião não era religar com Deus, mas era religar com o próximo. Entendeu? Depois que nós pegamos essa palavra religar, que nós sempre associamos religar com Deus. Mas a religião em si, o ser humano sempre quis algo além dele. O ateísmo, nessa questão, eles muitas das vezes são religiosos também, porque estão tentando encontrar algo que eles mesmos não conseguem. Então se religa com a história, com a filosofia existencialista. Consigo mesmo, né? Investe nos relacionamentos. E olha que coisa interessante, né? E o anticristo aqui, ele vai vir também como um ser religioso. Olha só, por quê? Ele não vai vir como um ateu, porque ele vai se passar por Cristo. Entendeu? E vai exatamente blasfemar contra o templo lá em Israel. Né? Por quê que ele vai blasfemar? Porque ele vai estar lá. Assim diz a palavra, ele vai estar lá. E os judeus vão o quê também? Muitos judeus vão ser enganados. E aqui no versículo 9, só para fechar, capítulo 3, versículo 8, diz assim: e adorá-lo-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, quem que vai adorar? São aqueles aonde não está escrito no livro da vida. Mas aqueles que não vão adorar, são aqueles que não está escrito no livro, né? No livro. Mas aqueles que não vão adorar vão morrer também. Vão perder a vida por causa dessa implantação do anticristo. Então será um negócio muito... É muito interessante quando nós falamos sobre essas questões, que vale um alerta aos nossos ouvintes, né? Todos os irmãos em Cristo, que é necessário mais do que nunca nós redobrarmos as nossas atenções e voltarmos realmente para uma vida espiritual autêntica, porque só assim nós vamos conseguir realmente identificar e, mesmo dentro de uma realidade contextual, estar preparado para um momento igual a esse. Nós dissemos aqui que a igreja será arrebatada, e dentro dessa condição é fundamental haver uma preparação. Hoje nós temos, dentro do contexto que nós estamos vivendo, assim, um esvaziamento dos princípios educacionais cristãos. Há uma abertura muito grande hoje das pessoas, às vezes, se agregarem muito a questões. E claro que nós falamos isso com muito respeito, mas com muita prudência também, a textos da internet, a questões apenas de nós deixarmos de congregar, e até o próprio livro de Hebreus fala sobre essas situações. Pegamos uma receita um pouco daqui, um pouco dali. É fundamental, é necessário, queridos, nós estarmos realmente nas nossas igrejas, compartilhando de ensinos, participando da escola bíblica dominical, tendo eu acredito, como uma disciplina fundamental, assim como comer, beber e vestir, ler a palavra, exercitar uma vida de oração, porque, querido, Jesus Cristo está voltando. E se nós não atentarmos sobre isso, talvez muitos de nós, infelizmente, porque um sinal da vinda do anticristo está ligado à realidade do contexto da apostasia.
E nos dias que nós estamos vivendo, a apostasia está sendo grande. Muitas pessoas estão dentro das igrejas, estão dentro das congregações, mas estão vazios de Deus. E nós precisamos atentar sobre essas questões. Isso é muito sério, pastor Edmar disse, né, pastor Marcelo? Porque muitas vezes as pessoas estão se alimentando muito mais daquilo que elas podem construir aqui na terra do que aqueles que possam juntar no céu, evidentemente. Então estão buscando um evangelho patético muitas vezes, e isso é muito sério, né? Materialista, patético, materialista, trazendo para si aquilo que eles podem conquistar aqui. E a Bíblia não tem nada disso. Nós vamos conquistar aqui com a força do nosso trabalho, evidentemente. Força do nosso trabalho. A nossa questão aqui é a salvação e nós devemos buscar isso aí. Concordo com o senhor em número, gênero e grau. É isso. É isso mesmo. Eu digo até o seguinte, essa questão do anticristo, para nós não nos preocuparmos muito quem vai ser o anticristo. Eu acho que está na hora de nós nos preocuparmos sobre o espírito do anticristo que já está imperando. Sim. Esse é o nosso objetivo, que é exatamente o que está lá na carta de João, que são os falsos profetas, são os falsos mestres, são aqueles que estão imperando de forma bem religiosa e com uma cortina de fumaça, dizendo que exatamente faz parte do reino, né? Isso é um perigo muito sério. E vai cauterizando a mente dessas pessoas de forma que a verdade já não penetra mais. É muito difícil a pessoa hoje em dia. O pastor Edmar falou algo muito importante aqui. Eu quero frisar, não estou complementando a palavra aí, eu somente autenticando aquilo que ele falou, que é essa questão das pessoas estarem buscando na internet emendas. É como você vai fazer um bolo, digamos assim, e você começa a pegar a receita de qualquer jeito. Ali não vai funcionar. É a Bíblia, a palavra de Deus. Não podemos deixar de estar buscando a verdade a respeito de Deus para que a gente não peque. Né? Evidentemente. Muito bem, nós estamos chegando ao final do nosso programa, a Igreja Quer Saber. É uma alegria para nós ter você nos assistindo. Eu quero aqui agradecer a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Josué, e agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros aqui, pastor Edmar Oliveira, pastor Marcel Rocha, que tem gentilmente vindo aqui juntamente conosco para trazer esse conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos muito felizes com esse trabalho e eu tenho certeza que Deus estará abençoando. Pastor Edmar, fazendo as suas considerações. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus, acima de tudo, por nos dar a oportunidade de estar junto com os irmãos e podermos ser sinceros naquilo que nós estamos falando. A nossa intenção aqui realmente é trazer o melhor daquilo que nós entendemos da parte do Senhor. E eu quero agradecer ao pastor Josué também que nos concede essa oportunidade, porque se ele assim não concedesse, nós não estaríamos aqui, e quero que Deus continue nos abençoando. Um abraço à igreja da Vila Alzira agora, onde nós estamos à frente daquele trabalho. Um abraço a todos aqueles que nos assistem, que Deus abençoe. Faça uso daquilo que nós estamos dizendo, pesquise na Bíblia e que assim Deus possa continuar te abençoando. Amém. Pastor Marcel Rocha. Quero agradecer também a Deus, né, por estarmos aqui com saúde, né, em paz, e também agradecer também ao senhor, pastor Fabiano, por essa oportunidade rica que o senhor tem nos trazido aqui, né, para esses debates, que em certo ponto é um pouco prolixo, mas que a gente tenta explicar da melhor forma, né? Nós temos também as nossas dúvidas também, mas isso nos força a estudar um pouco para trazer o melhor para que vocês que estão nos assistindo do outro lado, o pastor Edmar também, que está aqui conosco também, colaborando, e dizer que também estou feliz, é o pastor Josué também que tem dado aval para nós estarmos aqui, porque sem um aval dele nós não estaremos aqui, e a todos que estão nos assistindo, quero agradecer, que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos então finalizar o nosso programa hoje. Eu quero trazer para vocês um novo número do WhatsApp, para que você possa enviar a sua pergunta e nós teremos o prazer de responder. O telefone e também o WhatsApp é o seguinte: 99822 1590. Está aí na telinha, não deixe de enviar a sua pergunta e indique o nosso programa. Nós temos, algumas pessoas dizem que não pode assistir porque é canal fechado, mas você pode baixar o aplicativo, tanto pelo Android como pelo iOS, e nos assistir pelo aplicativo. Amém? Então Deus abençoe sua vida, muito obrigado e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.